Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia. Jesus disse aos seus discípulos, e nós somos discípulos de Jesus, Jesus disse o seguinte para nós assim: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O que Jesus quer dizer com tudo isso? Hoje nós vamos falar sobre o sal da terra e fazer com que a gente entenda, vocês entendam, o que significa ser o sal da terra. No próximo vídeo a gente vai falar o que significa ser a luz do mundo. Jesus disse a seus discípulos: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Os discípulos estão entendendo, porque fazem parte de uma cultura que o sal era algo muito importante. Nós, talvez, temos dificuldades para entender, porque vamos pensar em tantas coisas. Será que Jesus está falando apenas do sabor? O que significa isso ser pisado pelos homens? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Nós vamos dar o entendimento da responsabilidade que nós temos como discípulos de sermos verdadeiramente sal para esta terra. O sal tinha duas representações especiais, conforme o texto aqui e conforme a cultura da época. O sal, ele era usado para dois objetivos principais. Primeiro, o sal era usado para preservação de alimentos. Naquela época não se tinha geladeira. O sal era parecido com isso, uma geladeira daquela época. As pessoas colocavam sal na comida para a comida não estragar, para ela ser preservada. Botavam sal na carne. Então a pessoa ia lá no açougue, comprava um pouquinho de carne, não comprava uma grande quantidade, mas nem tudo era utilizado. Ela não poderia ir várias vezes durante o mês. Então ela comprava uma quantidade talvez para aquele mês e para preservar aquela carne a mais, ela usava o sal e o sal preservava. Ela salgava a carne para que a carne pudesse ser usada em outra época, em outro período, talvez em outro dia, em outra semana, para poder alimentar a sua família. E é mais ou menos isso que nós somos nesta terra. Nós somos talvez responsáveis por trazer preservação para essa terra, para que essa terra, este mundo não caia em juízo da parte de Deus tão rápido assim. Deus tem um juízo determinado sobre o pecado, Deus tem um juízo determinado sobre a criação que está alheia a Deus, que está em rebeldia a Deus, mas Ele não pode fazer isso até que se complete os dias, até que Jesus possa voltar, até que muitas pessoas conheçam Jesus e sejam salvos. Um dia isso acontecerá, mas enquanto isso não acontece, nós aqui como discípulos do Senhor somos responsáveis por trazer essa preservação por meio do Evangelho. Nós somos responsáveis por testemunhar de Jesus, somos responsáveis por trazer esperança do mundo caído, diante de um mundo desfalecido, diante de um mundo que passa por dificuldades e por sofrimentos, diante de um mundo cheio de doenças, cheio de pecados, cheio de problemas, cheio de corrupção. Nós, igreja, somos a resposta para tudo isso. Existe um Deus preocupado com este mundo? Sim, existe um Deus preocupado com este mundo e colocou os seus discípulos e colocou os seus filhos para promover essa preservação para que este mundo não sofra o juízo da parte dele tão rápido. Então, nós como discípulos somos o sal da terra porque nós estamos responsáveis por trazer essa preservação de alguma forma. Como é que nós fazemos isso? Pregando o Evangelho, anunciando Jesus, fazendo novos discípulos, fazendo com que as pessoas conheçam a Deus, olhando para a dor das pessoas, tendo misericórdia, exercendo o amor de Deus para com o próximo. Isso tudo faz com que essa terra seja preservada, isso tudo faz com que o juízo de Deus, aparentemente é iminente, ele seja segurado. Então é a forma com que Jesus colocou os seus discípulos para pregar o Evangelho e anunciar Cristo Jesus para que a salvação alcance outras gerações além da nossa. Então, queridos, você é responsável também por trazer essa preservação. O sal também era usado para promover alianças. Pessoas, quando iam fazer contratos, iam fazer negócios, elas usavam sal, levavam sal para ser comido. Então as pessoas que faziam uma aliança, não tinha aquela ideia de palavra, não tinha aquela assinatura de contrato, mas a cultura da época fazia com que pessoas pegassem um pouquinho de sal, comessem um pouquinho de sal, misturassem o sal de um e o sal do outro, misturassem, comessem um pouquinho daquele sal e agora falassem assim: nós temos uma aliança. O que Jesus está querendo dizer acerca disso para os seus discípulos? Vocês são o sal que vai promover essa aliança, essa reconciliação entre esse mundo perdido e o Deus Todo-Poderoso através da pregação do Evangelho. É por isso que Paulo vai dizer que nós temos o ministério da reconciliação. O povo, por causa dos seus pecados, está em inimizade com Deus. E nós, como sal, somos responsáveis para promover essa aliança, para promover essa renovação, para promover essa reconciliação do povo para com Deus. Então você, querido, é responsável por levar o Evangelho para pessoas que ainda não conhecem a Deus, como um sal, como aquele que vai promover essa reconciliação entre Deus e os homens. Você anuncia Jesus, você é discípulo de Jesus, você anuncia
Cristo e Ele crucificado. E você anuncia o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando você anuncia o Evangelho, o Espírito Santo convence as pessoas e é promovida uma reconciliação com Deus. Antes inimigos, agora amigos. Antes apenas meras criaturas caídas por causa dos seus pecados, agora filhos de Deus, porque são cheios do Espírito Santo. Então nós somos responsáveis por fazer e promover essa reconciliação entre Deus e os homens. Nós que anunciamos o Evangelho, nós que somos o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, por que ele só serve para ser pisado pelos homens? Ainda hoje existe essa cultura em países que nevam. Os romanos tinham essa tradição. Eles faziam estradas com calcário, com pedra. No inverno, com a neve, as estradas ficavam escorregadias, então eles tinham o costume de jogar sal que não era usado mais para preservação de alimentos, jogar esse sal na neve para que a neve derretesse e para que aquele lugar não ficasse tão escorregadio, principalmente em lugares íngremes, como Jerusalém, por exemplo, onde as escadarias até o templo eram feitas de pedra, para as pessoas não escorregarem. Até os sacerdotes tinham esse costume de jogar sal ali quando nevava em Jerusalém, e neva lá em Jerusalém em alguns dias durante o inverno, nos meses de dezembro, nos meses de janeiro, costuma nevar em Jerusalém nesse período. Então, para as pessoas não caírem naquele lugar, naquela escadaria que é alta, eles colocavam um pouquinho de sal naquele lugar para que as pessoas não tivessem o risco de sofrer um acidente e cair escada abaixo. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? Quando você deixa de fazer a sua parte como discípulo do Senhor, você só serve para uma coisa: ser pisado para os homens. Quando você perde seu bom testemunho, o seu testemunho fica ruim. Ao invés de você, como discípulo do Senhor, testemunhar acerca de Cristo, fazer com que as pessoas olhem para você e vejam Cristo em você, quando você erra com isso, quando você vive uma vida de pecado, mesmo sendo discípulo do Senhor, você causa escândalo e você só serve para ser pisado pelos homens. É mais ou menos aquela história. Não era crente? Como é que ele está fazendo isso? É triste quando as pessoas ouvem isso. Mas essa pessoa não ia na igreja? Ele não era de Jesus? Por que ele está cometendo isso? Por que ele está fazendo esse pecado? Por que ele está fazendo esse mal? Não deveria ser de outra forma? Sim, deveria ser de outra forma. Mas talvez o sal está perdendo sabor. Como restaurá-lo? Apenas com arrependimento. Se você está causando escândalo, se você está fazendo mau testemunho, arrependa-se, volte para Jesus, para que Deus possa restaurar o sabor que você tem, para que você volte a ser o sal da terra e cumpra o seu dever para com Cristo, porque Ele fez tudo por você, te resgatou do mau caminho, te resgatou da lama, para que você pudesse viver em novidade de vida. Então vive em novidade de vida e seja o sal dessa terra. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, quando nós vamos falar acerca da luz do mundo e o que significa isso. Um grande abraço, fiquem com Deus.